O Corinthians demitiu 3 funcionários nessa quinta-feira. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta bastidores dessa história e quem serão os próximos descartados. Preciso te contar também sobre uma especulação de que Flaco Lopes interessa ao Al Rayyan, time de Roger Guedes. Já o São Paulo perdeu a sexta nos últimos 7 jogos e já há quem queira a demissão do técnico Hernan Crespo. Para completar, Elinho, ex-São Paulo, pode virar reforço do Vasco? Falo também sobre o Botafogo atrasando mais um pagamento. Tudo sobre Atlético Mineiro, Cruzeiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e o futuro do Endrick. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, você também precisa ser super. Fui pesquisar por todos os jogos de campeonatos nacionais pelo mundo e a sugestão para essa sexta-feira vai na vitória do PSG contra o Strasbourg e na vitória do Pafos contra o Ethnikos. Campeonato do Chipre. Se esses dois resultados bastante óbvios acontecerem, a gente pega uma odd de 1,76. Dica bem legal aí para você participar, é super simples. Tô deixando o link no comentário fixo na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro na Superbet e automaticamente o bilhete aparece pronto para você escolher qual o valor da sua fezinha. Importante registrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para falar sobre o Flamengo e problemas para o clássico contra o Palmeiras marcado para domingo. Everton Cebolinha já é baixa certa, lesão séria na coxa. Saúl, De La Cruz e Alan são dúvidas, jogadores que não participaram dos treinos durante a semana, se recuperando de contusões. Já o Vitória bateu o Bahia no clássico Bavi, 2-1 no Barradão, quebrando um tabu de 11 anos sem vitória contra o arquirrival em jogos do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense precisou de um gol nos acréscimos para vencer o Juventude por 1-0, gol marcado por Thiago Silva no Maracanã. Importante registrar que esse gol nasce de uma punição aplicada no goleiro Jandrei. O jogador do Juventude segurou a bola por mais de 8 segundos, o árbitro marcou escanteio e na cobrança do escanteio saiu o gol do Thiago Silva. Hora de falar sobre Endrick, onde é que vai jogar o atacante ex-Palmeiras que hoje pertence ao Real Madrid. O Endrick tem sido especulado em vários clubes do mundo. Houve até quem dissesse que ele pode virar reforço do PSG. Antes de gravar esse vídeo fiz contato com uma das pessoas do staff do jogador para assegurar que apesar de enorme barulho não há proposta oficial. Muitas sondagens, intermediários querendo participar, tentando fazer algum tipo de negócio, mas a posição do Endrick nesse momento é continuar no Real Madrid. Estamos na metade do mês de outubro e ele pretende esperar até janeiro, quando a janela reabre, para ver se será ou não utilizado no Real Madrid. Se ele jogar e estiver fazendo gols, ele vai descartar qualquer possibilidade de deixar o Real Madrid, afinal de contas, era um sonho na vida dele jogar num dos clubes mais importantes, o mais vitorioso de todos os tempos. Se a coisa não melhorar e o Xabi Alonso não utilizá-lo, o Endrick está completamente recuperado de uma lesão que o afastou das últimas semanas, aí o Endrick vai cogitar e estudar alternativas. Repito, a prioridade do Endrick hoje é ficar no Real Madrid. Eu escutei dessa pessoa que trabalha com o Endrick que tudo na vida dele acontece de maneira muito rápida, e o Endrick aposta que eventualmente, jogando 4, 5 minutos uma partida do final de semana do Campeonato Espanhol e marcando um gol, a coisa já pode mudar e ele passar a ser utilizado com mais frequência, como acontecia com Carlo Ancelotti. Em sua primeira temporada na Espanha foram 37 jogos e 7 gols marcados. Só para completar, muita gente especulando que o PSG tem interesse na contratação do Endrick. O que dá para contar é que na França, especificamente no PSG, o nome do Endrick andou meio queimado, tudo porque ele tinha negociações com o PSG, mas acabou preferindo ir jogar no Real Madrid. Dessa maneira, se puder evitar, o clube francês não vai negociar a contratação do brasileiro. E Gabigol vai ter sua última chance de uma reviravolta no Cruzeiro. Jogador que é reserva do Caio Jorge e que ganha 2.400.000 reais por mês. O Gabigol já disse em pelo menos 2 oportunidades que pretende ter uma conversa com dirigentes do Cruzeiro no fim dessa temporada para mostrar seu incômodo com a condição de reserva. Pois bem, Caio Jorge está suspenso da partida contra o Fortaleza. Ele foi expulso depois do gesto de roubo no empate em 1-1 contra o Atlético. O Gabigol será titular contra o Fortaleza e pode ganhar mais jogos como titular daqui até o fim da temporada por conta de uma eventual punição ao Caio Jorge.
O Caio, por conta desse gesto, pode pegar até 6 jogos de suspensão. A gente tem 2 casos no futebol brasileiro com medidas completamente diferentes. O Hulk foi punido apenas com uma multa por esse gesto. Já o Felipe Melo tomou 5 jogos de gancho. E se a dose for repetida com o Caio Jorge, aí sim o Gabigol teria a oportunidade de deslanchar com a camisa do Cruzeiro ou confirmar que de fato não vingou com a camisa da Raposa para buscar um outro clube entre os interessados no Gabigol. Já contei para vocês ao Corinthians. Só para completar, registrar que o Gabi, com a camisa do Cruzeiro, tem 39 jogos, 13 gols e 4 assistências, salário de R$ 2.400.000 por mês, enquanto o KJ, o Caio Jorge, recebe R$ 1 milhão mensais. Hora de falar sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético, que negocia a renovação de contrato de Saravia. Lateral direito, argentino, de 32 anos de idade, tem vínculo só até 31 de dezembro. E o técnico Jorge Sampaoli já pediu a permanência do Saravia para o próximo ano. Primeira proposta do Atlético foi recusada pelo Saravia, diferença na contraproposta é pequena e a tendência é que esse vínculo seja estendido muito em breve. O Saravia deve ficar até dezembro de 26 com a possibilidade de permanência até 27, caso metas sejam batidas. Importante registrar que, além do Saravia, outros 2 atletas também têm contrato somente até dezembro. O Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras, e o Vitor Hugo, que é jogador do Bahia. O Vitor Hugo tem a prioridade para permanência, o Caio Paulista ainda tem seu futuro indefinido. Quero falar agora sobre o Botafogo com mais um problema financeiro. A verdade é que John Textor está devendo para Deus e todo mundo e está entre os piores pagadores do futebol brasileiro. Você duvida? Então saiba que a parcela de agosto da compra de Álvaro Montoro junto ao Vélez Sarsfield ainda não foi pago. O time argentino cobra $1,5 milhão, ou mais ou menos R$ 8 milhões, e promete levar o caso à FIFA. E o Botafogo do Textor tem sido um alvo comum de processos na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte por falta de pagamento. Importante registrar que antes desse caso, o Botafogo já havia virado alvo de ações em relação ao Almada, compra de um time dos Estados Unidos, o Atlanta United, Bruno Lage processou o Botafogo, Arthur Jorge, os empresários do Jefinho, enfim, a lista é extensa, é muito grande. O Botafogo, que investiu pesado e foi super vencedor na temporada passada, não tem sido um bom pagador com John Textor e companhia. Só para lembrar que o Wendel, jogador do Zenit, só não é atleta do Botafogo porque o Botafogo não conseguiu cumprir o prazo estabelecido para pagamento da compra do jogador junto ao Zenit. Quero falar agora sobre Elinho e a especulação de que o ex-atacante do São Paulo e do Red Bull Bragantino pode virar reforço do Vasco. Muitas novidades e barulhos com possíveis reforços cruz-maltinos, certo? Já falei para vocês que a possibilidade do Renan Lodge ser contratado está completamente descartada. Conversei com o empresário dele, que afirmou que não foi procurado pelo Vasco e que hoje a prioridade do atleta é fechar com a Inglaterra ou com a Itália. Pois bem, sobre Elinho. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos representantes do atleta. Ele tem sua carreira gerenciada pelo Giuliano Bertolucci. A resposta foi de que o Elinho, enfim, conseguiu engrenar com a camisa do Toluca do México. Primeira temporada difícil, em que ele foi muito mais reserva do que titular. Nesse início de temporada no México são 7 jogos com 3 gols e 3 assistências, titular e peça importante na equipe mexicana. Diante disso, o negócio fica já praticamente impossível, mas as cifras são ainda piores. O Elinho havia sido contratado do Red Bull Bragantino por 13,5 milhões. E na baixa, na temporada passada, enquanto era reserva, o Toluca pedia os mesmos 13,5 milhões para fazer negócio. Nesse momento não há intenção do Toluca em vendê-lo. Então, para contratar o jogador vai haver uma necessidade de investimento superior aos 13,5 milhões, que equivalem a 86 milhões de reais. Você, torcedor vascaíno em sã consciência, acha que o Vasco tem hoje capacidade para investir 90, 100, 110 milhões de reais na contratação de um único atleta? Com a lembrança de que o Vasco recentemente precisou recorrer à Crefisa com um empréstimo de 80 milhões de reais para pagamento de contas emergenciais. É muito claro, óbvio e nítido que o Vasco melhorou de patamar financeiro, estrutural, as mexidas e mudanças têm sido extremamente positivas, mas hoje o Vasco ainda não é capaz de fazer um investimento desse tamanho. Dá para descartar qualquer possibilidade de o Elinho virar reforço cruz-maltino para 2026. Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os 2 gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser
cornetado por torcedores do Tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar. Se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem, embora para pré-Libertadores. Só para completar, registrar que o Bahia, que é o 6º colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação ao São Paulo. Você, torcedor tricolor, acha que o São Paulo ainda tem jeito? Use o espaço para comentários e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes na mira do Al Rayyan do Catar. Que história é essa? Bora explicar em detalhes. Antes, só para te atualizar, o Al Rayyan é o time que tem o Roger Guedes como grande estrela, equipe comandada por Arthur Jorge, português que dirigiu com sucesso o Botafogo aqui no futebol brasileiro. Pois bem, essa especulação surgiu nas últimas horas. Um portal de notícias brasileiro publicou que o Flaco Lopes está na mira do Al Rayyan e a proposta deve ser apresentada no fim da atual temporada. O Flaco vive o melhor momento da carreira de longe, jogador que foi titular da seleção argentina na goleada contra Porto Rico nesta terça-feira. Pelo Palmeiras, 52 jogos em 23 gols e mais 5 assistências. Palmeiras assegura que não houve consulta, proposta, nem sequer sondagem do Al Rayyan, mas sabe que o Flaco Lopes vai entrar na mira de clubes importantes a partir de janeiro. Importante registrar que o Flaco não tem a intenção de atuar em mercados periféricos. Catar, Arábia Saudita, China, Estados Unidos. O foco do Flaco é permanecer no Palmeiras até uma proposta interessante do futebol europeu. Argentino, 24 anos de idade, jogador de seleção, ele entende que pode esperar por ofertas de grandes ligas. Nem se preocupe você, torcedor palmeirense, com essa especulação envolvendo o Al Rayyan. Primeiro porque não há oferta, depois porque o Flaco tem a prioridade de atuar no futebol europeu. Flaco e Vitor Roque formam hoje a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Ambos participaram em mais de 20 gols nas últimas 10 partidas do Palmeiras. A saideira sobre o Verdão, contei para vocês que a Leila Pereira, com medo da falta de segurança, não vai chefiar a delegação do Palmeiras no confronto contra o Flamengo domingo no Maracanã, certo? O representante alviverde será Maurício Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras e alguém que se imagina até que possa até ser candidato à presidência do Verdão quando Leila Pereira deixar o cargo em dezembro de 2027. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Nessa quinta-feira, 3 demissões no timão. Caíram o diretor executivo de futebol da base, Alex Brasil, além de 2 observadores. Um da captação em São Paulo, Josias de Oliveira, um outro representante do Corinthians no sul do país. A demissão do Alex Brasil, a mais importante das 3, tem a ver com a questão política. O Alex Brasil havia sido contratado pelo Augusto Melo, ex-presidente. E desde que o Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians, no lugar do Augusto, existia uma pressão para que todos os funcionários ligados ao Augusto fossem demitidos. Vários caíram no primeiro momento. Por exemplo, o Chicão e o Batata, ex-jogadores do Corinthians que atuavam na base, foram dispensados no início do mês de junho. Na oportunidade era para o Alex Brasil ter sido demitido também, mas o Nenê do Posto, indicado pelo Stabile para tocar o departamento de futebol da base, quis conhecer um pouco mais do trabalho do Alex Brasil e registrou as melhores impressões possíveis. A avaliação do Alex Brasil era muito positiva, só que a pressão de conselheiros e pessoas próximas do Stabile para a demissão de todos os funcionários ligados ao Augusto Melo seguiu, e nessa quinta-feira o Stabile acabou cedendo e dispensou o Alex Brasil. Aí perguntei para uma fonte minha no Corinthians, mas e o Fabinho Soldado, que é alguém com a cara do Augusto Melo? A pessoa respondeu que o Fabinho só não caiu ainda por conta de uma pressão dos jogadores. Os jogadores, incluindo o Memphis Depay, pediram pela permanência do Fabinho pelo menos até dezembro,
preocupado com a possibilidade de a demissão do Fabinho causar algum prejuízo no time que disputa as semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians optou por ficar com o Fabinho até dezembro. No fim da temporada ele será desligado do Corinthians, isso já é tratado como líquido e certo no Parque São Jorge. Só para completar, em relação à demissão do Josias de Oliveira, ex-jogador de futebol e um dos captadores mais importantes lá do Corinthians, a justificativa dada pelo Corinthians é de necessidade de contenção de despesas. Vale a lembrança de que por conta do transfer ban aplicado no time principal, o Corinthians também não pode contratar jogadores para base e não há uma perspectiva tão próxima de volta de reforços. Mas queria contar para vocês também que apurei que o Bruno, filho do Ricardinho, e alguém recentemente contratado, apesar de uma série de acusações contra ele, tem começado a mandar nas categorias de base e, ao que parece, já começa a tomar decisões importantes, como, por exemplo, a da saída do Josias. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta assim que pintar notícia. Tchau!